Fogo, convés principal dianteiro. A ocorrência de incêndios é um dos piores pesadelos da aviação. O fogo mata os pilotos de medo. Avião em chamas, pista 24. Em Manchester, 1985, incêndio no número 1. Um voo com destino ao Mediterrâneo enfrenta um desastre na pista. A tripulação estava ciente de que havia um incêndio, mas naquele momento não reconheceram a gravidade do incêndio. Evacuar! Evacuar! Nos céus da Arábia Saudita, tem fumaça lá atrás. Está muito ruim. um voo cheio de peregrinos é consumido pelas chamas. A essa altura, houve uma confusão dentro da cabine. Fogo no convés principal dianteiro. E depois que um avião de carga da UPS cai em Dubai, Ok. Se mexendo, gente. vidas dependem de os investigadores conseguirem as respostas certas. Eu quero que busquem toda essa grade. O que causou esses incêndios? Eu não tenho oxigênio. E por que eles foram tão mortíferos? Ele não consegue ler os instrumentos. Ele não sabe onde está em relação ao solo ou ao aeroporto. Pior do que isso, é quase impossível. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Fogo a bordo. Aeroporto de Jeddah, Arábia Saudita. 11 de julho de 1991. Ele possui um terminal especial construído exclusivamente para os milhões de muçulmanos que fazem a jornada para o Hajj anual. O voo 2120 da Nigeria Airways se prepara para levar um grupo de peregrinos para casa em Sokoto, na Nigéria. Os 247 passageiros estão a bordo de um DC-8 operado pela companhia aérea canadense Nationair. A Nationair era uma pequena companhia iniciante com sede em Montreal e começou levando pessoas em férias para destinos ensolarados durante o inverno. E depois iniciou esse negócio de charter offshore, muito incomum, que foi o que os levou a Jeddah e a Arábia Saudita. Aqui. O comandante William Allen é um ex-piloto da Força Aérea Canadense. Ele tem mais de 20 anos de experiência como piloto. O copiloto Kent Davitt estará nos controles hoje. Eu vou ligar o ar-condicionado. E Victor Fair é o engenheiro de voo. Também a bordo estão o mecânico Jean-Paul Philippe e o gerente de projeto Aldo Tetamanti. Ligando o 4. Às 8h26 da manhã, já faz 30 graus lá fora. Para chegar à sua posição de decolagem, o voo 2120 deve taxiar 5 quilômetros através do enorme aeroporto. Vai ser um longo caminho. Bom dia, Nigerian. 2120. Você foi liberado para decolar na 34 esquerda. Todos os motores. Ok, você tem o controle. Ajustando empuxo máximo. E no início do rolo de decolagem, eles ouvem um som alto na cabine de comando. O que é isso? Os instrumentos não mostram indício algum de problemas. 80 nós. 90 nós agora. 90 nós, confere. Eles continuam a acelerar. Nigerian 2120 decolou às 8h29. Taxa positiva. Subir o trem. E então, apenas alguns momentos após a decolagem, Temos 4 luzes de baixa pressão. Sim. Estamos perdendo a hidráulica aqui. na aeronave, os primeiros sinais de problemas. Fumaça. Sinto o cheiro de fumaça. Onde? Lá atrás. Vou dar uma olhada. Ok, 160. Estamos perdendo o nosso sistema hidráulico, senhor. Nós vamos precisar voltar a Jeddah para pousar. Tem fumaça lá atrás. Está muito ruim. Sim, estamos voltando. Nós temos um problema hidráulico, ok?
Então esse é o primeiro indício que o piloto tem de que alguma coisa está acontecendo na parte de trás do avião. Agora eles têm que lidar com esse incêndio que está se espalhando pela parte traseira da aeronave. Ok, vamos nos entender e ver o que temos aqui, por favor. Está ficando quase impossível respirar. E Jeddah ainda está a 19 quilômetros de distância. Perdemos toda a hidráulica. Droga! Eu não tenho ailerons! O voo 2120 da Nigeria Airways é agora um inferno. Aguente firme, está na mão. A tripulação conseguiu virar o DC-8 de volta para o aeroporto de Jeddah. Vamos nos alinhar antes que as coisas piorem. Ok, agora estamos a 3.000 metros, declarando uma emergência. Nós estamos tendo problemas de controle de voo. Vire à esquerda agora mesmo, na direção. São 080. Espere a pista de 34 esquerda. A essa altura, é uma confusão dentro da cabine. Passageiros estão sendo engolidos por chamas e corpos estão começando a cair da fuselagem da aeronave. Ali está, a 3 quilômetros! Tudo bem. Vamos para o chão. Perdi os estabilizadores. Meu Deus, eu não tenho controle. Baixar trem de pouso. Saudi Air 738. O Nigeria Airlines caiu perto do meio da pista 34. A explosão de fogo e o impacto súbito com o solo acabaram com o voo 2120. 247 passageiros e 14 tripulantes estão mortos. Este é o pior acidente que já aconteceu com uma companhia aérea canadense e o acidente mais mortífero de um DC-8 em toda a história. Um dia depois do acidente, uma equipe de investigadores canadenses chega a Jeddah. Alguma coisa foi removida? Bill Taylor é o especialista técnico da Comissão de Segurança dos Transportes do Canadá. Minha primeira reação no local do acidente foi de espanto. Na verdade, com a dispersão dos destroços por causa da severidade do rompimento. Não havia praticamente nada para identificá-la como uma aeronave. Taylor é acompanhado pelo investigador-chefe Ron Coleman. Quando você está lidando com 247 passageiros e 14 tripulantes todos mortos, isso chama sua atenção. Ao examinar os restos do trem de pouso do voo 2120, os investigadores descobrem que uma das bordas da roda esquerda mostra sinais claros de que raspou ao longo da pista. Você pode imaginar o tipo de calor que isso gera, correndo ao longo da pista, raspando. Enquanto os investigadores se perguntam se a roda raspada pode ter algo a ver com o acidente, Bill Taylor faz uma descoberta totalmente ao acaso. Eu notei um pedaço de papel voando pelo local e eu peguei. Este papel fazia parte da lista de verificação de inspeção pré-voo. E era a página onde se registra a pressão dos pneus. Ei, vem cá. A lista de verificação de manutenção mostra que os pneus foram enchidos à pressão normal. Mas há duas cores diferentes de tinta, com uma segunda anotação escrita sobre a primeira. Existe uma lei na indústria da aviação que nenhum documento deve ser alterado. E esse parecia suspeito. Enquanto a lista de verificação de manutenção é enviada para a Real Polícia Montada do Canadá, os investigadores em Jeddah voltam sua atenção para os pneus. Alguns sinais intrigantes foram deixados na pista. Então, este é o esquerdo externo. Nós vimos onde o pneu dianteiro interno do trem de pouso esquerdo perdeu seu pneu. Em outras palavras, o pneu tinha estourado e a roda entrou em contato direto com a pista. Taylor conclui que 2 pneus da aeronave estouraram, ambos do trem de pouso principal esquerdo. O que é isso? Está tremulando.
Falhas de pneu na época não eram um evento incomum e nem são hoje. Subir o trem. Você pode decolar com sucesso, seguir a sua rota e pousar no destino sem consequências adversas. Estamos perdendo a hidráulica aqui. Mas é possível que um pneu estourado tenha levado a um fogo intenso que derrubou um DC-8 em 10 minutos? No laboratório forense da Real Polícia Montada do Canadá, os técnicos analisam o registro de manutenção da Nationair. Os testes revelam 2 camadas de tinta nas anotações do registro. As leituras da pressão dos pneus foram sobrescritas. E as leituras reais que estavam embaixo mostraram 20 a 30 PSI abaixo dos níveis necessários para operar o avião e os pneus com segurança. Testes confirmam que as anotações foram falsificadas. Diga-me, qual era o plano para os pneus? Investigadores interrogam mecânicos em Jeddah. Eles descobrem que 4 dias antes do acidente, em uma escala em Gana, na África, os mecânicos de lá queriam trocar os pneus. A banda de rodagem estava começando a se desgastar e a pressão deles estava baixa. Seguindo essa pista, você não vai acreditar no que acabei de achar. Taylor descobre evidências de que a troca de pneus nunca foi realizada. Urgente. Um fax do gerente de projetos da Nationair em Jeddah ordenou que não fosse feita para que o avião pudesse ficar dentro do cronograma. Esqueça. Eles querem que a gente continue. Então o fax chegou e disse: parem a troca de pneus. Estamos muito atrasados. Nós podemos perder o contrato. Embarque todo mundo e volte. Em vez de encher os pneus, um mecânico altera o registro para fazer parecer que a pressão do ar atende aos padrões de segurança. Essa decisão se tornará mortal. O trem de pouso principal do DC-8 consiste em um conjunto esquerdo e direito, cada um com 4 rodas. A pressão uniforme dos pneus é importante. Ela garante que o peso do avião seja distribuído uniformemente entre todas as 8 rodas. Quando você tem um pneu com enchimento insuficiente, esse peso total então é distribuído pelas rodas restantes. Ele seria sentido no eixo do pneu de baixa pressão. Antes de cair e causar 261 mortes, o mesmo avião decolou e pousou 7 vezes com os pneus insuficientemente cheios. Então por que os pneus explodiram em 11 de julho em Jeddah? De quanto tempo é aquele táxi, afinal? Os investigadores analisam a extensão da pista de táxi e as temperaturas altíssimas do solo. Vai ser um longo caminho. Eles taxiaram por 5 quilômetros. Os pneus deviam estar queimando na pista. Quando você tem deflexão demais ou abaulamento excessivo nessa superfície, isso gera calor. Empuxa o máximo. Se você gerou calor suficiente, o nylon começa a derreter e se desfaz. E então, o pneu estoura. O que é isso? Primeiro, um pneu estoura. 90 nós agora. Rapidamente seguido por um segundo pneu. O aro da roda atinge a pista. E quando ele começou a se arrastar e desgastar a pista, ficou super quente. Assim que a aeronave decolou e recolheram o trem de pouso, não havia como sobreviver. Erguer o trem. A tripulação levou o fogo junto com eles para o ar. Infelizmente, o DC-8 não tinha nenhum indicador de calor ou fogo para dizer à tripulação que eles tinham um problema com o trem de pouso na área do poço da roda. Meu Deus, eu não tenho controle! E tudo termina 10 segundos depois que eles decolam. Baixar o trem de pouso! Não acredito que as pessoas que estavam tomando as decisões tivessem em mente que o que estavam fazendo era uma coisa perigosa. Uma série de mudanças críticas ocorreram após esse acidente. Sensores de fumaça, fogo e temperatura nos poços das rodas agora são obrigatórios. E mais importante, as equipes recebem treinamento sobre a importância de pneus adequadamente inflados.
Há um ditado que diz que todo regulamento é escrito com sangue. E é verdade. Mas as lições que aprendemos desses acidentes são obviamente muito valiosas. Podemos olhar para os acidentes do passado e aplicá-los a quedas muito específicas do presente, onde as taxas de sobrevivência são incríveis, especificamente por causa dessas lições do passado. (22 de agosto de 1985). É pouco antes das 6 da manhã, no aeroporto de Manchester, no norte da Inglaterra. O voo 28 da British Air Tours está programado para levar 131 passageiros de Manchester para a ilha grega de Corfu. Lindsay Davis está indo para a Grécia com o namorado, Charlie Dickinson. Está pronto? Vamos lá. Nós estávamos saindo juntos havia 1 ano. E essa era uma das razões da gente estar tão empolgado, entende? Foi a nossa primeira viagem juntos. O comandante Peter Terrington está nos controles. O copiloto Brian Love está sendo treinado por ele. B-Tours 28 está liberado para decolar. O Boeing 737 tem 3.000 metros para chegar à velocidade de decolagem. $80 nós. Confere. Pare! O comandante Terrington acha que um pneu estourou. Nossa reação imediata foi parar. Estávamos alguns nós abaixo da nossa velocidade de decisão. Eu presumi que talvez um pneu estivesse estourado. Então eu não estava realmente alarmada naquele momento. Mas a situação está ficando muito pior. Chamas estão saindo da parte de trás de um dos motores do avião. Eu quero passar. Fiquem sentados. E fumaça está entrando no avião. Parando, 28, Mike. Estamos abandonando a decolagem. Parece que temos um incêndio no número 1. Avião em chamas, pista 24. O comandante Terrington precisa agir rápido. Evacue para o lado de este bordo, por favor. Ele decide sair da pista. Evacuar, evacuar. Por favor, fiquem calmos, não entrem em pânico. No 737 existem 4 portas. As 2 traseiras estão cobertas de chamas e fumaça, deixando apenas 2 para 137 pessoas. Agora, uma dessas saídas não abre. Parecia uma eternidade até que eles começaram a evacuar. E foi quando eu pensei, eu não vou sair, vai explodir com todos nós a bordo. Parados numa pista de táxi, as chamas envolvem a fuselagem do voo 28 da British Air Tours. 137 pessoas estão desesperadas para escapar. Nós tínhamos uma lista de verificação de evacuação, mas ela tinha 4 páginas e o último item era para tirar os passageiros. Do lado de fora, os bombeiros lutam para conter o fogo, espalhando espuma no avião. Nós queríamos começar a evacuar os passageiros, mas havia um gargalo e ninguém conseguia passar. O corredor é bastante estreito e eu pude ver esse garoto que foi literalmente imprensado contra a parede. Ele não podia sair. Então eu o puxei pela camiseta, ele meio que tombou para frente e depois disso todo mundo simplesmente caiu atrás dele. Muito bem, segurem na porta e saltem no escorregador. Lindsay é empurrada para frente. Te vejo lá fora. E separada do namorado dela, Charlie. Vão! Dezenas de passageiros conseguiram sair do avião. Mas ainda há muito mais pessoas lá dentro sendo esmagadas. Uma coisa que eu vi quando eu olhei para trás foi que as pessoas queriam ir para frente do avião. Iam empurrando os bancos enquanto tentavam sair do avião. Todo mundo estava gritando e em pânico. E foi quando eu pensei, pessoas vão morrer lá dentro. Ok, vá, Brian. Vá, Brian. Para salvar suas vidas, o comandante e o copiloto são obrigados a abandonar a lista de verificação de evacuação.
Fizemos tantos itens quanto pudemos, e então nós dois saímos pela janela da cabine de comando. E quando nos viramos, já no chão, vimos que a aeronave estava totalmente destroçada, e aquilo aconteceu em questão de segundos. Aquilo foi pavoroso. 125 bombeiros levam mais de 2 horas para apagar o incêndio. 54 pessoas morrem, incapazes de escapar do inferno. Outra morreria no hospital. A escala da tragédia leva a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher ao local do acidente. Quando temos um terrível acidente aéreo desse tipo, todos ficam abismados e chocados, é claro. Então, o que causou o fogo? E como poderia matar tantas pessoas, apesar do avião estar no chão? A Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da Grã-Bretanha envia uma equipe para Manchester. Stephen Moss inspecionará os motores do avião. Aquilo não deveria ter acontecido. A aeronave nem sequer decolou, ela não saiu da pista. E ainda assim, 55 pessoas foram mortas. Chris Prothero vai se concentrar no fogo. Nós estávamos cientes, pelos relatos iniciais, de que o fogo havia entrado na aeronave muito rapidamente quando a aeronave parou, e esse foi um ponto focal para mim. Bem, a primeira coisa que notamos claramente foi o buraco na parte de baixo da asa e bem próximo a ela. Havia um buraco enorme na lateral do motor. Os 2 buracos poderiam estar ligados. Investigadores procuram evidências na pista. Eles encontram um grande pedaço de metal em forma de cúpula ao longo do caminho do avião. Stephen Moss pode ver que é de um pedaço de motor, chamado câmara de combustão tubular. Parece que tinha havido uma separação na câmara, a parte da frente e da parte de trás. Os motores a jato do 737 contêm 9 câmaras de combustão. É onde o combustível e o ar são misturados e inflamados para criar empuxo. Moss suspeita que a câmara de combustão rachada pode ter, de alguma forma, explodido e destruído o motor esquerdo do avião. Ele atingiu um painel de acesso ao tanque de combustível sob a asa e fez um buraco considerável nele, o que levou diretamente à liberação de uma grande quantidade de combustível. Para descobrir por que a câmara de combustão rachou, os investigadores estudam o registro de manutenção do avião. Eles descobrem que 1 ano e meio antes, mecânicos haviam consertado pequenas rachaduras em algumas das câmaras de combustão. Mas uma rachadura, na câmara número 9, era extraordinariamente longa. O manual de revisão não dava nenhum limite ao comprimento da rachadura que poderia ser reparada. Mecânicos soldam todas as rachaduras, incluindo a longa rachadura da câmara de combustão número 9. Depois que as câmaras de combustão são remontadas e presas às asas, 80 nós. As soldas são inacessíveis aos inspetores. Pare! Se a companhia aérea tivesse inspecionado as câmaras, acho que não há dúvida de que teriam visto o problema. Parece que temos um incêndio no número 1. Os investigadores agora sabem o que causou o desastre de Manchester. A rachadura soldada na câmara de combustão número 9 se desfez à medida que o voo 28 acelerou na pista. A parte dianteira da câmara se soltou do motor e fez um buraco na parte de baixo do tanque de combustível da asa esquerda. O combustível vazou no motor danificado e explodiu, incendiando-se. Agora os investigadores querem descobrir como o fogo fora do avião se espalhou tão rapidamente para dentro da fuselagem e causou a morte de 55 pessoas. Os investigadores estão intrigados com a velocidade destrutiva do incêndio no voo 28 da British Air Tours. Chris Prothero examina os dados para ver se o clima desempenhou algum papel nisso. O vento foi o principal fator que determinou a gravidade do incêndio em termos de seu ataque no exterior da aeronave, a rapidez com que penetrou na aeronave e também afetou as condições dentro da cabine. Pare! Acreditando que um pneu havia estourado, o comandante Terrington toma uma decisão fatídica.
Parando, 28, Mike. Estamos abandonando a decolagem. Ele sai da pista e entra em um vento cruzado do lado esquerdo da aeronave, que espalha o fogo que queima sob a asa esquerda. O vento leva o fogo para a parte de trás do avião e para o interior da fuselagem. Investigadores descobriram as condições que fizeram com que o fogo penetrasse no avião. Agora eles devem solucionar o maior mistério. Por que 55 pessoas morreram depois que o avião abortou com segurança uma decolagem? Houve algum problema com a evacuação? Evacuar! Evacuar! Por favor, fiquem calmos. Não entrem em pânico. Um Boeing 737 cheio é projetado para ser evacuado em menos de 2 minutos. Mas 90 segundos depois do voo 28 ter parado, a maioria dos passageiros ainda estava a bordo. Você pode imaginar que, nessas condições, que as pessoas precisam se afastar da fumaça. E as pessoas fizeram isso, basicamente escalando os assentos e as outras pessoas na frente deles. Em menos de 5 minutos, o que deveria ter sido um acidente sem consequências tornou-se mortal. Para entender melhor o que aconteceu no voo 28, a psicóloga Helen Muir é trazida para a investigação. Ela configura uma cabine para replicar um Boeing 737. Então, para que os voluntários ajam como se o avião estivesse em chamas, ela oferece dinheiro para os primeiros que saírem dele. E isso produziu um comportamento que foi inacreditável. As pessoas passaram por cima dos assentos, deram uma volta umas às outras, todo tipo de coisa. E, de fato, quando os sobreviventes do acidente de Manchester vieram e viram os vídeos, eles disseram, foi assim mesmo. A debandada é agravada pelo design do avião. As pessoas ficam presas na abertura do anteparo que separa o compartimento de passageiros da cozinha. A abertura do anteparo de um Boeing 737 tem 57 centímetros de largura, suficiente apenas para uma pessoa passar. A pesquisa de Muir leva a um avanço. Nós mostramos, através de testes repetidos, que se fosse aumentada a abertura mínima de 57 para 76 centímetros, melhoraria dramaticamente a velocidade com que as pessoas poderiam sair, e isso poderia reduzir a possibilidade das pessoas caírem ou escorregarem. A pesquisa de Helen Muir leva os fabricantes a redesenhar o compartimento de passageiros para torná-lo mais seguro. Isso inclui aumentar o espaço entre as paredes do anteparo para 76 centímetros e introduzir a iluminação em faixa para ajudar a guiar os passageiros até as saídas, mesmo quando estão cegas pela fumaça. Salte, por favor, salte, 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 salte! Os céus estão mais seguros agora por causa do voo 28 da British Air Tours. Embora as lições aprendidas tenham ocorrido a um custo terrível, mesmo para os sobreviventes como Lindsay Davis e o seu namorado Charlie Dixon. Não tinha nada de errado com a gente, nós pensamos, pelo menos nada fisicamente. Mas nossas vidas mudaram, e muito, apenas naquelas poucas horas. Todas essas inovações tornaram os voos mais seguros. Mas às vezes, o problema não é a tripulação, nem o avião. 3 de setembro de 2010. Um Boeing 747 de carga decola do Aeroporto Internacional de Dubai com destino a Colônia, na Alemanha. Piloto automático? Acionado. Após uma decolagem de rotina, a tripulação do voo 6 da UPS se acomoda para uma longa noite. O copiloto Matthew Bell é quem pilota o avião. Ele está com a UPS há 4 anos. Boa decolagem, a propósito. Tem um bom toque nos controles. O comandante Doug Lampe também é um veterano experiente. Ele está com a UPS há 15 anos e tem mais de 4.000 horas de voo no 747. O enorme porão do Boeing 747 leva 100 mil quilos de carga. À medida que o 747 sobe, ele passa para o espaço aéreo do Bahrein. Bahrein, UPS 6, subindo para o nível de voo 320. Bahrein. Está ótimo, UPS 6. Aqui é Bahrein e você está no nosso radar.
O controlador de tráfego aéreo Richard Phillips é responsável pelo avião enquanto ele está no espaço aéreo do Bahrein. ...21 minutos após a decolagem, a 9.500 metros. Fogo com vés principal dianteiro. Um alarme avisa de um incêndio no porão de carga. Eu piloto o avião, você lê a lista de verificação. Lista de verificação para fogo na parte dianteira do porão. Pousar no campo aéreo mais próximo disponível. Acabo de receber um alerta de incêndio no porão de carga. Preciso pousar assim que possível. Doha está ao nordeste de vocês e a 160 quilômetros. É perto o suficiente? Que tal virarmos e voltarmos para Dubai? Gostaria de declarar uma emergência. O comandante Lampe decide não pousar em Doha e vira o avião de volta para Dubai, a 25 minutos de voo. Toda a assistência disponível é necessária em Dubai. Descida de emergência em andamento. Acione o número 2 e o número 3. O copiloto ativa o sistema de supressão de incêndio e despressuriza o porão de carga. A manobra deve sugar o oxigênio do porão e supostamente sufocar as chamas. Põe a sua máscara de oxigênio. Mas não funciona. Outra luz de advertência se acende e alarmes de incêndio soam em várias áreas diferentes do porão de carga. As chamas estão se espalhando rapidamente. A fumaça penetra na cabine de comando. Uma cabine de comando cheia de fumaça é uma condição absolutamente aterrorizante. O PS-6, desça e mantenha a 3.000 quando quiser. Fogo em todos os compartimentos. Uma situação já aterrorizante está prestes a piorar ainda mais. Eu não tenho controle sobre o avião. O quê? Eu não tenho controle da inclinação do avião. Controle de inclinação. Isso é o nariz do avião para cima, nariz do avião para baixo. É essencial para a velocidade do ar e à medida que ele se aproxima da pista, é fundamental para poder pousar. O UPS-6 ainda está a 22 minutos do Aeroporto Internacional de Dubai. E a tripulação está cega pela fumaça na cabine de comando. Tente inserir Dubai no computador. Se eles puderem chegar perto o bastante da pista e manter a velocidade correta, um sistema de orientação de alta tecnologia no aeroporto pode ajudar a pôr o avião no chão. O sistema de aterrissagem por instrumento, ou ILS, envia sinais de rádio do final da pista. Ele pode guiar o avião para baixo na vertical e na horizontal, a partir de cerca de 19 quilômetros. Muito bem, o PS-6 seguindo para a pista 12 esquerda. Todos os aviões aguardem. Mas, justo quando a tripulação mais precisa dele, Phillips perde o contato de radar. Emirates, aqui é o controle de tráfego de Bahrein. Preciso das suas leituras para a UPS-6. Eles estão fora do meu radar. Phillips pede aos controladores em Abu Dhabi para rastrear o avião em seu radar e enviar-lhe atualizações. Direção 106. UPS-6, a direção é 106. Momentos depois, os pilotos enfrentam a sua pior crise. Eu não tenho oxigênio. O comandante precisa alcançar um suprimento suplementar de oxigênio atrás dele. Ele deve transferir o comando. Você pilota. Pronto, eu tenho controle. O comandante não sobrevive. O copiloto Bell agora está sozinho. Mayday! Alguém pode me ouvir? E ele também enfrenta outro desafio. Bell está prestes a sair do alcance de rádio do Bahrein. O PS-6 entra em contato com Dubai 132 decimal. Os controladores dão a ele uma nova frequência para sintonizar o controle de Dubai. Mas não adianta. A fumaça na cabine de comando é muito densa. Ele não conseguiu mudar de volta para a frequência de Dubai. Então o problema dele era: como você fala com alguém fora do alcance do rádio em sua frequência? Sua única escolha é ficar com Phillips no Bahrein. Pode me dar uma altitude? Phillips tem que pensar rápido. Ele se esforça para encontrar aviões voando dentro do alcance de rádio do controle do Bahrein e do UPS-6.
Dubai 1 agora é um contato por radar. Senhor, preciso que faça retransmissões para o UPS-6. Tudo bem. O que você quer que eu diga para o UPS-6? Quero que diga a ele exatamente o que eu disser quando eu disser. Havia muitas pessoas nesse canal de comunicação e a informação precisava passar de uma pessoa a outra e depois a outra e a outra. E isso leva tempo. E tempo é uma coisa que o copiloto não tem. Ao se aproximar do aeroporto, Bell luta para se fixar no sinal da pista. Ele aperta o botão de aproximação do ILS. Vamos lá! Está muito alto e muito rápido. Bell está ultrapassando a pista. Ele consegue se virar à esquerda para uma aproximação final de 16 km para Sharjah? O controle de tráfego pensou rápido. Eles sabiam que havia outra pista perto e tentaram orientá-lo para chegar àquela pista. Você é capaz de virar à esquerda agora para Sharjah? Fica a 16 quilômetros. Direção 095. Bell tenta inserir a direção no piloto automático. Ele fez uma curva à direita, uma curva à direita. Infelizmente, um dígito estava errado. 195. Em vez de virar à esquerda em direção a Sharjah, o avião virou à direita, longe de Dubai e Sharjah. Bell percebe que o avião está virando na direção errada. Ele desconecta o piloto automático para tentar corrigir o seu curso. A minha velocidade no ar. Qual é a velocidade dele? Velocidade em solo 266. O copiloto nunca desistiu de tentar pilotar o avião ou pousar o avião. O que aconteceu? Contato do radar perdido. O UPS-6 colidiu com uma base militar a 16 quilômetros do Aeroporto Internacional de Dubai. Nenhum dos pilotos sobreviveu. Felizmente, não há fatalidades em solo. O avião de 220 milhões de dólares está agora destroçado, espalhado por uma área do tamanho de 6 campos de futebol. O avião bateu em altíssima velocidade. Havia muitos pedaços pequenos e quando isso acontece, do ponto de vista investigativo, será realmente desafiador. A Unidade de Investigação de Acidentes Aéreos dos Emirados Árabes Unidos nomeia Darren Straker para liderar a investigação. Ok, todos se mexendo, gente. Precisamos olhar cada pedaço. A primeira pergunta é, o que estava pegando fogo? Como isso chegou a bordo? E como esse 747 caiu do céu? Uma vez que o 747 é norte-americano... O que você precisa? Bill English, da Comissão Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos, se junta à equipe. As primeiras coisas para se preocupar eram os gravadores de voo, o gravador de voz e o gravador de dados. O gravador de voz da cabine de comando é encontrado quase imediatamente. Eu piloto o avião, você lê a lista de verificação. Tudo bem. A gravação mostra que a tripulação reagiu rapidamente. Acionar número 2 e 3. Acionando os sistemas de bordo projetados para conter um incêndio. Por que eles não conseguiram voltar para o aeroporto? Aqui é o UPS-6, preciso fazer um pouso de emergência. O que mais se destacou para mim foi a velocidade do início dos problemas que enfrentaram. Tente inserir Dubai no computador. Como o fogo fica tão fora de controle que o avião fica quase impossível de voar. Três dias depois da varredura no local do acidente do UPS-6, o gravador de dados de voo foi encontrado. Juntamente com uma pista inesperada. Dentro daquele arbusto, havia uma pequena bateria de lítio que havia queimado, explodido e sido projetado dos destroços até aquele pequeno arbusto. A pequena evidência pode levar os investigadores à misteriosa causa do incêndio. Os investigadores analisam a carga do 747. 81 mil baterias? Isso é muita carga perigosa.
O manifesto de carga revela que o UPS-6 tinha dezenas de carregamentos de baterias de lítio ou eletrônicos que as continham. Uma vez que obtivemos o manifesto de carga e vimos o volume total dessas baterias que estavam a bordo, estávamos na direção certa. As baterias de lítio podem fornecer até 10 vezes a energia das baterias alcalinas comuns, mas elas são extremamente inflamáveis. Sua composição química volátil significa que elas podem explodir em chamas se ficarem comprometidas. Foi isso que aconteceu no porão de carga do voo 6 da UPS? Em uma instalação nos Estados Unidos, Straker testa essas baterias. Os resultados são surpreendentes. Quando eles aquecem uma única caixa contendo 100 baterias, elas se incendeiam rapidamente, produzindo chamas que atingem temperaturas de 1000 graus Celsius. Ficamos completamente surpresos em como uma pequena bateria de lítio superaquecia e depois vazava e praticamente explodia e virava um problema que você não conseguiria conter. Com isso em mente, os investigadores usam o gravador de dados de voo para mapear o que aconteceu durante o voo UPS-6. Eles não sabem por que as baterias se incendiaram automaticamente, mas o incêndio começa no porão de carga sob a cabine de comando. Bingo. Se você conhece bem o 747, sabe que ele tem um calombo característico na frente. A cabine de comando é parte desse calombo e o porão de carga fica logo ali embaixo. Encontramos carga ali embaixo, baterias bem grandes, muita energia e densamente amontoada. As falhas foram aqui, atrás da cabine de comando. No porão de carga lotado, as chamas logo se espalharam para outros contêineres, muitos deles carregados de baterias. Fogo com vés principal dianteiro. No momento em que a tripulação recebe um alerta, o fogo é intenso demais para que o sistema de supressão o apague. O fogo destrói mais sistemas, incluindo o suprimento de oxigênio do comandante e os controles do trem de pouso. Estou sem trem de pouso! Os investigadores acreditam que a tragédia teria sido ainda pior se não fossem as ações finais do copiloto. No último momento, em um avião que ele mal podia controlar, Se possível, suba imediatamente! Suba imediatamente! ele evita uma colisão em um subúrbio residencial de Dubai. O relatório final recomenda melhores detectores de fumaça e extintores de incêndio com compartimentos de carga e exige contêineres mais seguros. Em resposta, a UPS implementa seus próprios contêineres de última geração, que estabelecem um novo padrão de resistência ao fogo. A empresa também projeta máscaras de oxigênio inteiriças para a tripulação da cabine de comando e um sistema de ar vedado que evita que a fumaça encubra os instrumentos e o para-brisa. As tragédias vividas em Dubai, Jeddah e Manchester tiveram um terrível custo humano. Mas elas também ajudaram a tornar o caminho nos céus muito mais seguros. Nós meio que alcançamos um auge na segurança da aviação nos dias de hoje. Mas porque fomos capazes de pegar todos esses acidentes, aprender as lições, aplicá-las e tornar os voos mais seguros. E estamos vivendo agora uma era notável de segurança, porque as pessoas não morreram em vão.